Essa é a quinta mensagem da série de exposições que eu tenho feito em parábolas. Está lá em Mateus capítulo 13, as parábolas do reino. E nós vamos ler hoje Mateus capítulo 13, dos versículos 44 a 46. Então acesse sua Bíblia, abra ela, veja se alguém do seu lado está sem e compartilhe. É importante nesse momento que nós nos foquemos na palavra de Deus, voltemos a Ele as nossas atenções e desfrutemos do privilégio que é ser parte do povo de Deus e ouvir as verdades eternas de Deus para nós. Então acompanhe com fé a leitura da palavra de Deus. Isso é vida para você e para mim. É isso que nutre a nossa fé, fortalece a nossa alma. Desfrute disso. Versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra. Nós precisamos que o Senhor aqueça os nossos corações, que o Senhor nos ajude a ver o Senhor como precioso que o Senhor é. Purifique-nos, ó Deus. Atraia-nos para Ti, que de fato saiamos daqui confrontados, encorajados, agraciados por termos ouvido ao Senhor. Ó Espírito Santo que está em nós, que conduz o Teu povo, que cada um de nós ouçamos a Tua voz aqui. E Senhor, eu peço por mim, para que eu seja um instrumento da Tua palavra para os meus irmãos. Para que de fato eu não seja um empecilho, pelo contrário, para que eu contribua com aquilo que o Senhor já está fazendo nessa igreja e na vida de cada um aqui. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O resumo que eu dei para essa mensagem foi: o cristão alegremente, abrirá mão de seus tesouros terrenos em troca de pertencer a Jesus, o tesouro extraordinário, que vale mais do que tudo nessa vida e é eterno. Jesus, o tesouro extraordinário, que vale mais do que tudo nessa vida e é eterno. E eu não posso deixar de citar uma situação muito especial, que foi o nascimento do meu segundo filho, Jonatas. Ele nasceu dia 13 de julho. E naturalmente eu e a Júlia fomos arrebatados por um sentimento de gratidão, alívio, carinho, alegria, por gerar o Jonatas, por ele nascer bem. Quase todos os assuntos que falam conosco, já faz uns meses, gira em torno das nossas expectativas e planejamentos, e agora sobre como foi o parto, se nós estamos dormindo, como tem sido o desenvolvimento do Jonatas, como o Apolo está reagindo. E eu preciso agradecer publicamente a toda a igreja pelo cuidado conosco, pelas orações, pelo encorajamento, aqueles que visitaram, aqueles que nos fortaleceram mandando palavras de encorajamento. Enfim, nós somos muito gratos pelo que Deus faz através de vocês na nossa vida, e a nossa oração e desejo é que Deus recompense cada um generosa e graciosamente. Por que eu estou falando isso? Porque é muito comum que em situações como essa, experiências parecidas, grandes, que nos deixam empolgados, ansiosos, casar, ter filhos, ter mais filhos, decidir ter filhos, passar no vestibular, ingressar num cargo público, conseguir uma promoção, conseguir um emprego, ou o emprego dos sonhos, para alguns se aposentar finalmente.
É comum que muitas dessas coisas, que são boas por si só, nos tirem do foco da prioridade que é o Evangelho. São coisas boas, mas que se transformadas em algo maior do que deveria, isso nos cega, turva a nossa visão para aquilo que é eterno, para aquilo que é prioritário, para aquilo que é realmente vital para as nossas almas. Ou seja, enquanto cristãos, se essas coisas boas se tornam maiores do que deveria, a nossa capacidade de desfrutar do Evangelho, de compreender as verdades eternas e importantes, diminui. E faz com que a nossa gratidão a Deus pela salvação, a nossa alegria, o sentimento de contentamento em Deus por tudo que Ele é e dá, diminua também. E nós nos tornamos insatisfeitos. Mas recapitulando, se nós estamos em Jesus e recebemos Ele pela graça, nós somos parte da família de Deus. Lembre por um momento onde você estava quando Ele te alcançou. Quem você era e onde vivia, se você é cristão. Você faz parte da família de Deus. Você foi adotado. Não importa de onde você veio, qual contexto familiar você teve. Você é um filho amado de Deus em Cristo. Amém? Isso é um privilégio. E você é perdoado. A culpa não precisa controlar você. Se você está em Cristo, você foi perdoado. E esse perdão perdura. Mas nós precisamos admitir, não é? Que é desconfortável pensar que, mesmo nos nossos melhores momentos, a gente não pode se descuidar. Caso contrário, nós perderemos de vista o real tesouro e desprezaremos por coisas de menor valor, por coisas que são passageiras. E com essa introdução, eu espero que todos aqui admitamos a luta que temos para manter a nossa fé viva, animada, radiante, intensa, alegre. Quando até mesmo os menores confortos deste mundo parecem nos atrair e brilhar mais do que o reino dos céus em muitos momentos. Eu receio que todos nós temos alguma dificuldade, se formos honestos, de cantar esse trecho do hino Castelo Forte. Se temos de perder família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Se nós avaliarmos a nossa vida, é muito provável que nós temos dificuldade de cantar isso com a consciência tranquila, sem avaliar a profundidade disso. Dito isso, nós veremos hoje o antídoto para isso também. Como o nosso conhecimento, entendimento, relacionamento com Cristo pode ser aprofundado e nós podemos ter uma visão mais clara, não turva, mas mais clara da beleza, do valor de Jesus, de tudo aquilo que Ele é e tudo aquilo que Ele conduz a nós. E eu espero que isso, para muitos de nós, nos conduza de volta a uma vida de obediência, admiração, uma amizade intensa com Jesus. O tempo pode passar, mas nós não podemos nos descuidar da prioridade do nosso relacionamento com Deus. Agora, qual que é o contexto disso tudo? O contexto do que Jesus está falando aqui está lá em Mateus 13, no versículo 36. Porque antes do versículo 36, ele estava falando às multidões, pregando as parábolas, mas tem uma mudança aqui. No versículo 36, Jesus se despede das multidões e ele foi para casa. E aproximando-se dele os seus discípulos, Jesus começou a explicar parábolas que nem os discípulos tinham entendido direito. E eles foram honestos em relação a isso. Só que Jesus não só explica, ele conta novas parábolas. E essas duas parábolas que nós vamos focalizar hoje, elas são essas parábolas que Jesus contou para os discípulos apenas. Não era multidão, ele está falando com aqueles que já estavam seguindo ele.
Anteriormente nós examinamos duas parábolas que falavam sobre crescimento. E Jesus afirmou que o reino dos céus é como um grão de mostarda e como fermento. E ele estava querendo dizer que o reino era pequeno, oculto, aparentemente insignificante, mas que ele estava crescendo. E que no devido tempo ele ia tomar grandes proporções. Já o tema dessa parábola do tesouro escondido é valor. Não preço, não custo, mas valor. Jesus explicou que o reino dos céus é um tesouro pelo qual vale a pena abrir mão de tudo o que se tem. Tudo que o homem possui, suas prioridades, suas propriedades, a riqueza que acumulou durante a vida inteira, nada vale em comparação ao reino. Você e eu que somos discípulos, você e eu que somos cristãos e professamos essa fé, nós precisamos ser relembrados com frequência o valor do reino dos céus. Sem isso em mente, a nossa vida perde o brilho, esse efeito salinizador que Jesus falou, de sal e luz, que nós devemos e temos em nós, perde o impacto espiritual que nós devemos ter ao nosso redor, no trabalho, em casa, nos negócios, na diversão, entre vizinhos. E vale a pena relembrar o que Jesus quer dizer aqui com o reino dos céus. John Piper explica isso dessa forma. Em outras palavras, acho que podemos tratar o reino de Deus aqui quase como sinônimo de salvação ou reconciliação com Deus por meio da obra de Cristo. Porque o reino de Deus é o governo de Deus para nos salvar, e salvar-nos é trazer-nos da destruição para a alegria de Cristo, para sempre. A salvação não é simplesmente cumprir algo e nos livrar de algo. A salvação envolve Deus nos trazer para o cuidado, para o governo dEle. Ele cuida de nós, Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Senhor. Mas Ele salva-nos, nos livrando da destruição, mas nos trazendo para a alegria da comunhão de Cristo, para o abraço dEle. Estar no reino é fazer parte dessa família e abandonar as trevas, conscientemente, intencionalmente, compreendendo que o valor desse reino, de fato, vale a pena ser seguido. É desfrutar de novos valores, de novos relacionamentos, é receber a capacidade de amar o que é bom. Longe de Cristo, nós não conseguíamos amar o que é bom, nós não conseguíamos querer o que deve ser desejado. Mas em Cristo nós podemos amar o que é bom, aquilo que é admirável, justo, e viver de acordo com essa nova realidade. E enquanto o mundo luta para ter autonomia, deixando claro isso através de frases como: meu corpo, minhas regras, eu sou o que eu quiser e eu ajo como eu quiser. O dinheiro é meu e eu uso como eu achar melhor. Essas são frases que marcam as pessoas que não são discípulos de Cristo. É oposto ao que o cristianismo gera nos salvos. No cristianismo, nós caminhamos de um desejo de independência, eu não preciso de ninguém, para dependência. Eu preciso de Deus, eu quero que Ele organize toda a minha vida. John Piper cita aqui que o Espírito Santo faz algo e de repente Cristo é atraente. Ele é belo, Ele é glorioso, Ele é suficiente, Ele é necessário. Esse é o sentimento, esse é o desejo do cristão. Cristo é necessário. Ele é um Salvador magnífico. E a alma está honrando Jesus quando ela tem esse sentimento de que Cristo é necessário. É como se nós disséssemos: Jesus, o Senhor é suficiente. O Senhor me satisfaz. Todas essas coisas que eu tenho vivido para, dinheiro, prazer, viagem, status, ficaram insignificantes diante do amor do Senhor por mim. Mas isso não acontece de uma vez. Por isso que Jesus conta isso para discípulos que já estavam com Ele. Isso é algo que precisa ser nutrido e alimentado. Isso é ser um cristão, é uma das formas que nós podemos explicar no padrão bíblico.
Note, Deus não vai ser conquistado pela nossa vida de obediência, pela nossa própria força de vontade. Somente os que sabem que são miseráveis podem receber misericórdia. Somente quem se vê doente precisa do médico e admite que precisa. Dito isso, vamos seguir para o texto propriamente dito. O primeiro versículo aqui fala sobre o reino do céu ser como um tesouro escondido no campo. E aqui, esse tesouro está escondido. Por que é importante destacar? Porque naquela época tinha muitos conflitos e guerras, e as pessoas não tinham acesso a bancos, locais seguros. Então o que elas faziam? Elas pegavam aquilo de mais precioso, iam em algum terreno mais ou menos próximo, que ela conseguiria lembrar com facilidade, cavavam e colocavam lá. Mas muitas dessas pessoas morriam nesse processo e ficava perdido. Ainda mais se ela não contasse para ninguém. Então, essa situação cultural aqui, ela nos mostra que isso era comum naquela época, mas achar os tesouros não era tão comum aqui. Era algo difícil. E esse homem, ele tropeça num tesouro. A gente não sabe o que ele está fazendo, mas de alguma forma ele não está procurando um tesouro. Ele está seguindo a vida dele, talvez lavrando, aquilo poderia ser uma terra arrendada, enfim. E assim como esse homem encontra um tesouro sem nunca ter procurado, existem pessoas que nunca ligaram para as coisas de Deus, para a religião ou espiritualidade, se você gosta dessa palavra, mas quando elas ouvem o Evangelho, faz sentido de uma forma que essa verdade do Evangelho transforma ela. De alguém indiferente, que desprezava essa verdade, Jesus, o valor que ele tem, essa pessoa passa a valorizá-lo e é transformado por isso. E esse homem, ele é tomado, por causa desse tesouro encontrado, por uma empolgação, e ele precisa tomar atitudes. Não, perceba, não é só um sentimento de empolgação. Ele vê esse tesouro, ele fica empolgado e vai fazer alguma coisa para obter esse tesouro. Ele vai comprar o campo. E aqui, só esclarecendo, a parábola não enfatiza se o que o homem fez foi legal, honesto, quais eram todas as leis em vigência. Mas fica claro que ao comprar o campo, ele foi honesto. Ele fez aquilo que deveria ser feito para obter esse tesouro. E fica claríssimo para nós que para ele, aquele tesouro valia tudo o que ele tinha. Valia mais do que todo o esforço, toda a perda que ele faria para alcançar. Então, transbordante de alegria, ele vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Ora, ele precisa literalmente deixar a vida antiga para obter uma nova vida com aquele tesouro. Aquele relacionamento com aquele tesouro fez com que ele rompesse com a antiga vida e tivesse uma nova postura. E aquele homem se dedica àquele tesouro. E pense em tudo que seja precioso para você. De coisas. Talvez seu celular, seu status, algo que você conquistou, seu diploma, suas joias, suas roupas, seus carros. Talvez uma lave-seca, a televisão, a poltrona dos sonhos finalmente comprada. Qual é o seu tesouro? Qual é a coisa que você valoriza nesse momento? Esse homem precisou se desfazer de tudo isso para obter aquilo que ele valorizava. Mas o que motiva essa atitude de desprendimento? E ela é imediata e gera consequências irreversíveis. Porque ele vendeu tudo o que tinha. O que motiva é a alegria, segundo o texto. Esse indivíduo foi tomado por uma alegria tão profunda que fez com que ele tomasse essas decisões drásticas. Essa alegria é o resultado natural de ter a convicção de ter encontrado o que é mais importante. Não dá para continuar a viver da mesma forma.
E o que é tão radical a ponto de causar essa mudança? Semana passada, o pastor José Augusto pregou, ele expôs esse texto de 1 Pedro, mas o que é dito de uma maneira subjetiva lá em Mateus, pode ser explicado. O acontecimento discorrido é o que acontece em 1 Pedro. Fala sobre a regeneração pela palavra de Deus, e essa palavra é o Evangelho. O que causa essa transformação, essa alegria, essa mudança, é receber o Evangelho. E essa obra de Deus nos traz da morte, da escravidão das coisas, das pessoas, do amor pelo pecado, para o amor a Deus, para o desejo de obediência. E olha como é que ela se manifesta. Ela transforma um novo padrão de vida. E está lá em 1 Pedro 2, nos versículos 2 e 3. Ele pressupõe que o cristão é uma criança recém-nascida. Eu estou com literalmente um recém-nascido em casa e ele não espera para buscar alimento. Ele quer alimento na hora. E o cristão, quem foi gerado espiritualmente, ele quer Deus, ele quer de Deus, ele quer se relacionar com Deus. Ele não quer o que Deus pode dar. Então entenda a criança recém-nascida aqui como alguém que sabe que precisa disso para viver, para continuar existindo. Não é uma cereja no bolo, não é um embelezamento para a minha vida, é a minha vida. Esse é o anseio por Jesus. E essas crianças recém-nascidas desejam aquilo que traz nutrição, que é o leite espiritual, mas que vai gerar crescimento. Crescimento para a salvação, para desfrutar da salvação. E no versículo 3 é interessante que ele diz: se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Para nós, em língua portuguesa, talvez fica meio estranho isso, mas em grego a construção dá ênfase em: já que vocês têm a experiência de que Deus é bondoso, vocês vão viver dessa forma, negando o pecado, abraçando a Deus e buscando. Então é essa experiência que eu citei, que causa alegria, que faz aquele homem ir ao campo, vender tudo o que tem e adquirir esse tesouro. Essa transformação que é a conversão, ela gera alegria. Encontrar Cristo no Evangelho nos transforma, gera um anseio de que Ele nos nutra como comida, como o próprio Cristo diz, Ele é pão, Ele é água. O convertido vai buscar isso. Somente quem entendeu que Deus é bom, generoso, manso e humilde, conseguirá ter a alegria para desapegar-se de tudo em comparação a Ele. E isso está acessível a todos os cristãos. Para alguns que talvez estejam nos visitando, isso significa abandonar a sua vida imoral, a sua vida devassa, a sua vida que ama o pecado, que cultiva ele. Se você está ciente de que você é quebrado, é incapaz de cuidar da sua vida, você é insuficiente, essa é uma oportunidade de você vir a Jesus. Ele não se importa com a sua história e Ele não vai te jogar fora como um impeditivo. Ele recebe você. Venha a Jesus hoje, ame-o, deseje-o, Ele não vai te rejeitar. Tanto quanto se você cresceu na igreja, se você vive uma vida boa, pagando suas contas, sendo bom vizinho, contribuindo com os mais pobres, e achando que Deus vai te aceitar por isso. Venha a Jesus também. Não confie no seu próprio esforço. Nós ofendemos a Deus quando confiamos no nosso próprio jeito de viver, achando que somos melhores do que somos. E uma pergunta para você: Jesus é seu tesouro aqui hoje? Você consegue ter convicção de olhar para a sua vida e responder com sinceridade: Jesus é meu tesouro? O Evangelho me define? Ou o que me define é o meu esforço, é o que os outros pensam de mim, é quanto eu ganho, é para onde eu viajo, é o carro que eu tenho, ou a roupa que eu visto? Pense nisso.
Agora, Jesus conta uma segunda parábola, que é sobre a pérola. E o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura pérolas. E vale um destaque aqui, que pérolas não era como ouro, não era como prata. Pérolas nessa época eram algo incrível, algo extraordinário. Não era qualquer rico que conseguiria ter pérolas, ter acesso a elas. Era um processo extremamente complicado, nadar a grandes profundidades, encontrar pérolas em regiões específicas naquela época. E em Apocalipse 21 diz assim: os 12 portões são 12 pérolas, e cada um desses portões é feito de uma só pérola. Essa é a descrição da Nova Jerusalém, que João, instigado, conduzido pelo Espírito, colocou. Ele coloca o valor do portão celestial comparado com pérola. Então entenda que Jesus está falando de algo realmente importante aqui. Era um negociante de pérolas, alguém que já lidava com coisas importantes. Mas ele encontra uma pérola que supera todas as outras. E quando ele encontra essa pérola de grande valor, ele vende tudo o que tinha e ele adquire essa pérola. Então, diferentemente da última parábola, que o homem tropeçou e encontrou o tesouro, nessa daqui ele buscava ansiosamente, buscava sem parar. Essa era a grande motivação da vida desse homem. Ele calcula, ele busca, ele avalia. A pérola de grande valor é um tesouro que supera todos os outros que aquele homem possuía. Casas enormes são como nada. Carros bonitos são nada. Roupas, passatempos, produtos da Apple. Jesus vale mais do que tudo isso. E nós devemos agir coerentemente com aquilo que nós professamos. Ele é tudo para nós. Ele é nossa esperança. Ele é o motivo pelo qual nós consideramos tudo insignificante quando comparamos a Ele. E a gente está no capítulo 13 de Mateus. Mas se você voltar um pouco, lá no capítulo 10, Jesus foi extremamente claro. Ele nunca escondeu o tipo de relacionamento que Ele exige dos seus seguidores. Ele falou: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Ponto. O que isso significa? Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, esse a achará. A convocação de Jesus é para que a nossa mentalidade sobre aquilo que realmente é válido, é importante, mude, seja totalmente alterada. E Ele não diz para odiar a mãe, o pai e os filhos, mas Ele diz para que o valor seja infinitamente maior. Por quê? Porque Ele merece. Ele é digno de toda a honra e de todo o amor. Simples. É uma questão de compreensão. Se você reconhece Jesus como precioso, naturalmente, todos os seus outros relacionamentos não têm como concorrer com o valor de Jesus. E é isso que Ele nos chama a entender e a colocar em prática. Nossa mentalidade precisa ser reformulada para que nós sejamos adequados a viver esse relacionamento no reino dos céus. Há pessoas aqui que são religiosas, talvez estão nos visitando, talvez estão há anos na igreja, elas gostam de espiritualidade, elas estão procurando alguma coisa, e eu digo hoje, pare de buscar. Jesus é o tesouro que você está procurando. Pare. Não busquem religiões e mais religiões, experiências e mais experiências. Jesus é o tesouro. E Ele está acessível para você hoje. Receba-o como tesouro, como seu dono. Pare de depender de experiências e de pessoas. Encontre Ele na palavra. Com fé, com confiança. Encontre paz e descanso para a sua alma. Agora, alguns esclarecimentos que são importantes. O que nós não estamos falando ao citar essa parábola, as duas, né?
Não é algo que você pode comprar. Não estamos falando literalmente que se você vender tudo que você tem, você naturalmente e automaticamente ganha. Muitos de nós não precisaram abrir mão de nada monetário quando se encontraram com Cristo. Mas o nosso relacionamento com as coisas precisa mudar. É isso que Jesus está falando. A parábola usou termos cotidianos, porque nós lidamos com coisas. Mas Jesus não falou sobre alcançar a salvação pelo seu esforço. Então, quanto mais eu abrir mão, mais eu recebo de Deus e Ele vai me aprovar. Não. A salvação é uma obra do Espírito Santo, que te conquista através das verdades do Evangelho. Cristo, perfeito, Filho de Deus, em vida, com a sua morte e ressurreição, nos conquistou e nos deu um lugar, e aí nós nos arrependemos e cremos. Há muitos cristãos que vivem como se tivessem que conquistar o amor de Deus constantemente, com a sua obediência, com o seu serviço, com a sua própria busca da santidade. Isso é exaustivo. Essa postura vai te exaurir e no fim vai ser inútil. Se você está em Jesus, você é plenamente aceito. Não depende do que você faz. Receba isso como um presente. Agora, obedeça por ter recebido esse presente. Não para receber, mas por ter recebido. Nada pode aumentar o amor de Deus por nós, se nós estamos em Cristo, e nada pode diminuí-lo também. Não importa o seu estado. Se você tropeçou na verdade, se você busca incessantemente, se você está aqui hoje, após 30 anos de conversão, o chamado de Cristo para você é o mesmo: obedecê-lo, valorizá-lo como primeiro, como no primeiro dia. Ele é seu tesouro extraordinário. Mas se você tem fugido dele, tem feito estupidez na sua vida, Ele te chama a conhecê-lo e confiar nele obedientemente. Venha a Cristo, os seus erros não te definem. Mas vamos resgatar o momento que essa parábola foi contada, porque ele é importante para nós e para os nossos dias. Jesus deixou de falar às multidões e focou nos discípulos, lembra? Mas nos versículos de 53 a 58, começa um novo período do ministério de Jesus. Uma forte rejeição a Jesus. E começa lá em Nazaré, a própria cidade dele. Em Mateus, isso mostra um novo estágio do desenvolvimento ministerial de Jesus. O que Jesus quis dizer com essas parábolas então? Ele quis preparar os seus discípulos. A verdade vale para vocês também. As dificuldades virão. Nem sempre teremos multidões aplaudindo, querendo ouvir aquilo que nós temos a dizer. Então vocês precisam entender a seriedade do Evangelho. Não é só quando as coisas estão indo como vocês esperam. Preparem-se, eu não estou brincando. A pregação do Evangelho vai custar tudo. Ele está falando para os seus discípulos. E aqueles homens abandonam Jesus perto da morte dele. Mas eles voltam depois, convictos, e eles dedicam toda a sua vida em prol do Evangelho. E eles morrem pregando o Evangelho. E eu quero chamar o pessoal da música aqui. Nós vamos cantar um hino que é bem famoso, é bem conhecido daqueles que são cristãos há um bom tempo. E ele diz assim: tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei, tudo entregarei, sim por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. E o que a gente faz com isso tudo? Eu queria dar 3 alertas para que todos nós mantenhamos na nossa mente o DDD que nos leva a uma vida infrutífera. Primeiro, distrações. Você, assim como eu, tem esse aparelhinho aqui, provavelmente, que é um mundo de possibilidades. Ele constantemente é usado para facilitar sua vida. Mas se você não se policiar,
você se verá por horas distraindo-se em um tempo que era importante ser usado para outras coisas, que não era cabível naquele momento. Às vezes, durante o seu tempo de leitura da Bíblia, seu tempo de cultuar aqui, ou estar com a sua família e seus amigos à mesa, várias notificações e apitos podem estar te distraindo daquilo que tem valor eterno, inclusive de priorizar o Evangelho. Infelizmente, isso nos dessensibiliza, isso nos deixa embrutecidos para uma sensibilidade em relação às necessidades dos nossos irmãos e daqueles que estão ao nosso redor, que não são cristãos, que precisam de Jesus. Se nós andarmos constantemente distraídos, imersos em um mundo virtual, muito provavelmente nós vamos distrair-nos daquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós. Distrações nos fazem desprezar os verdadeiros tesouros do reino. O segundo D, desperdício. Você e eu temos distrações. O que isso causa? Desperdício de muitos dos recursos que Deus nos dá. Por exemplo, tempo. Nós vivemos num momento de constante culpa por perder tempo. E o que nós fazemos? Nós evitamos encarar a realidade muitas vezes e dar passos práticos, assumir que é nossa responsabilidade. A culpa não é do celular ou de qualquer outra coisa, mas nós e como nós decidimos nos relacionar com as coisas. Se culpar não vai mudar nada, mas se arrepender, assumir a responsabilidade e dar passos práticos, sim. Isso acontece também com os nossos recursos. Nós muitas vezes desperdiçamos os nossos recursos. As nossas casas, os nossos carros, livros, roupas. Deus nos deu muitas coisas. E Ele nos chama a sermos generosos com essas coisas. Quando nós acumulamos, nós desperdiçamos. E isso tira a possibilidade de nós aumentarmos a nossa alegria em Deus, através de uma vida generosa. A generosidade é um dos caminhos para a alegria em Deus. Melhor coisa é dar do que receber. Jesus viveu isso. Desperdícios acontecem por falta de generosidade. E o terceiro D, descuido. Nós fomos chamados a sermos cuidadores uns dos outros. Cuidar de nós mesmos, mas também cuidar da nossa família de sangue e cuidar da nossa família da fé. São os chamados de Deus para nós. Quando nós somos descuidados, isso manifesta o nosso egoísmo, o desejo de que seja tudo para nós. Nós nos lotamos de eventos e de distrações e atividades que nos impossibilitam de servir outros. Nós somos descuidados quando fechamos os nossos corações para as necessidades ao nosso redor. E muitas dessas necessidades das pessoas que estão ao nosso redor, muitas vezes são um olhar, ouvidos e um pouco de tempo. Olhe, ame, se envolva com pessoas. Nós somos descuidados também quando não buscamos a Bíblia como pão, oração como água para a nossa alma, e comunhão como ar para os nossos pulmões. Somos descuidados quando achamos que viver assim não terá consequências. Tem tido e continuará tendo. Por fim, eu quero relembrar a todos nós. Jesus está disponível hoje. Jesus está acessível. Ele nos ama muito mais do que nós podemos imaginar. Ele nos ama. Perceba isso. Ele nos ama. Você estar aqui hoje é fruto desse amor. Mesmo quando nós desprezamos a sua bondade e misericórdia. Ele morreu, e para você, cristão, Ele deu toda a capacidade de viver uma vida vitoriosa contra os pecados. Da distração, do desperdício, do descuido e todos os outros. Vamos a Ele, vamos juntos a Ele. Sempre encoraje os seus irmãos, a sua família a ir a Ele. Se você é cristão, Ele é o seu tesouro, o seu maior tesouro. Desfrute disso, desfrute dessa comunhão.
Passou. O cristão alegremente abrirá mão de seus tesouros terrenos em troca de pertencer a Jesus. O tesouro extraordinário, que vale mais do que tudo nesta vida e é eterno. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti, cientes de que muitas coisas concorrem com o Senhor em nossos corações. Nós nos arrependemos, ó Deus. Por favor, nos ensine a valorizar o Senhor acima de tudo. Cative as nossas mentes e corações, para que estejamos vendo o Senhor, enxergando o Senhor, sempre, em tudo e através de tudo, e sendo transformados por isso. Ajude-nos, ó Deus, a destruir os ídolos dos nossos corações. Ajude-nos a não sermos escravos daquilo que o Senhor tem nos dado. Ajude-nos a amar ao Senhor, amando as pessoas, com tudo que o Senhor tem nos dado. Tempo, recursos, toda a nossa intelectualidade. Nos ajude a nos engajar, nos comprometer, com viver o Evangelho como comunidade, mas com expandir a pregação do Evangelho para aqueles que estão ao nosso redor. Nos ajude, ó Deus, a despertar para o tesouro precioso que o Senhor é para nós. E se há pessoas aqui que não Te conhecem como único Deus e Salvador, que não se relacionam contigo como a Tua palavra diz, que elas encontrem paz, encontrem perdão e uma nova vida em Ti, que elas Te vejam como tesouro e desfrutem do relacionamento contigo, Deus. Fortalece a Tua igreja. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito. E continue nos santificando de uma forma que seja visível para nós aqui e para aqueles que estão ao nosso redor. E que em tudo o Teu nome seja valorizado, admirado e nós nos alegremos. Assim nós oramos como Teu povo e Tua igreja, gratos por quem o Senhor é para nós e tudo que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus. Amém.